Meu nome é Rafael Santos das Neves, tenho 43 anos, sou contador e eu, desde pequeno, sempre tive um sonho e um desejo de ser jogador de futebol. Entrei em um time de futebol, fui até os 18 anos, mas eu, pela forma que eu gostava muito do futebol, eu me tornei, desde menino, um menino muito fanático pelo Corinthians. Eu joguei pelo futebol, pelo São Paulo. E eu, por ser tão corintiano, tinha vezes que a gente treinava ou jogava no próprio CT do São Paulo, que ali estavam os jogadores. Os meninos iam todos correndo lá para tirar o autógrafo, tirar uma foto, e eu, por orgulho e por ser corintiano, eu não ia. Eu joguei várias vezes contra o Corinthians, com muita vontade de estar lá vestindo a camisa, mas não tive esse sonho realizado. Aí eu tive uma contusão séria no joelho. Aí eu tive alguns problemas internos que eu ali abortei o sonho de ser jogador de futebol. Aí foi até quando eu conheci a Kelly. Nós pulamos uma etapa, né, bem necessária no nosso relacionamento, que era se conhecer. Porque a gente se conheceu, mas em pouquíssimo tempo eu engravidei. E com 3 meses que eu estava gestante, fomos morar junto. Então a gente não teve uma intimidade assim de se conhecer, nada. A gente pulou essa etapa que hoje eu vejo que foi bem necessária. E aí eu descobri que ele tinha uma paixão também. E não era uma paixão apenas física, né? Mas era uma paixão onde eu nunca imaginava passar por aquilo. Eu tive que aprender a conviver com essa paixão dele, que era através do time de futebol dele. Tinha vezes que tinha festa de família, e eu falava, ó, Kelly, dos meus pais, nem digo da família dela, da minha própria família. Eu falava, ó, Kelly, ó, hoje não dá. Hoje tem aquele jogo lá importante, você vai lá e representa junto com as crianças a gente, tá bom? E eu ia pro jogo. Na gestação, Rafael não ficou do meu lado. Ele ficava ainda indo atrás do time dele. Teve fases dele colocar a mão na minha barriga e pedir pro neném não nascer, porque ele não estaria comigo na maternidade. Não nasce hoje porque eu tô lá no estádio ainda. Quando eu voltar, você tá liberada. Eu falava, como assim? Como que se pede pro neném não nascer? Engraçado que, né, o jogo foi num domingo à tarde, de madrugada cedinho, ela me acorda, chegou a hora. Eu falei, deu tudo certo. E aí tive a minha filha, que pelo fato assim dela ter nascido em 2001, que foi um título que o Corinthians estava conquistando, ele colocou o nome dela de Vitória. Quando o Corinthians foi rebaixado em 2007, ali parece que eu tinha a obrigação de querer trazer o Corinthians, né? E ali eu fiz uma promessa que em 2008 todos os jogos eu ia acompanhar, os jogos do Corinthians. Então a partir de 2008, onde o Corinthians jogava, eu ia. Eu ia para Fortaleza, fui para o Pará, fui para todo lugar acompanhando o 2008. Em 2008 eu assisti os 38 jogos do Corinthians. O fato dessa louca paixão que o Rafael tinha foi afastando ele não só de mim, mas também dos nossos filhos. Então, assim, final de semana a gente sabia que ele não estaria com a gente. E, então, assim, a gente ficava triste, a gente queria ir no cinema, não podia ir porque ele não estava junto. Eu não conseguia sair sozinha com 3 crianças na época. Então elas ficavam tristes também, elas me cobravam. Mãe, que horas que o pai vem? Mãe, cadê o pai? Meu nome é Vitória e eu me recordo de momentos aqui em casa, quando a gente morava em São Paulo, que eu via alguns desentendimentos entre os meus pais. Eu percebia, por mais que eu era muito jovem, eu percebia que já não estava mais sendo a mesma coisa, já não estava mais sendo os pais de uma família tradicional. E a gente veio numa forma vivendo assim bem complicada, eu deixando a minha família bastante de lado, para viver isso, para viver o futebol. E eu achando que eu trabalhando, colocando as coisas em casa, dando tudo do bom e melhor para eles, eu estava fazendo minha parte. Eu tinha certeza que não era só os amigos, eu sabia que tinha o amigo levou uma amiga, um colega levou uma colega, então por aí vai. Foi quando eu peguei uma conversa dele, através de uma rede social, e aí foi a hora que eu me senti pior do que eu me sentia. Me sentia um lixo de pessoa. Eu me sentia suja, às vezes eu me sentia até fedida, porque assim, eu não entendia porque ele ficava tão longe de mim. Eu queria ele do meu lado e nada. Eu olhava no espelho e falava, o que tá faltando? Vou cortar o cabelo. Eu cortava. Vou fazer uma maquiagem diferente. Eu fazia.
vou usar uma roupa de tal jeito. Mas nada chamava a atenção dele, nada. No momento eu não percebi que eu estava perdendo. Eu só percebi quando a Kelly decidiu mesmo, pediu a separação. Aí foi a hora que eu cheguei pra ele e falei, Rafa, não dá mais. Aí ele, por quê? Eu falei, por causa disso e disso. Eu mostrei tudo pra ele. Aí foi quando eu tomei a decisão de sair da vida dele de verdade. Aí eu peguei e fui embora. E uma das coisas que me marcou muito nessa minha vida, né? Eu tinha um sonho muito forte do Corinthians ser campeão da Libertadores. Até que eu fazia promessas para Santos, acendia vela. Eu tinha uma obsessão. E no ano de 2012, que o Corinthians foi campeão, eu estava dentro do estádio. Mas parece que ali caiu a minha ficha, assim. Eu não conhecia Deus, mas aquele dia eu senti que Deus falou comigo. Quando acabou o suardo, né? O juiz apitou o final, campeão, tudo. Me deu um vazio, me deu uma coisa estranha, assim, uma tristeza que, tipo, falou assim, ó, tá aí, ó. O que você tanto queria, o que você tanto sonhou, tá aí. Foi realizado. O Corinthians foi campeão da Libertadores e você aí, tá aí agora, sozinho, praticamente sem família, sem esposa. Ali me caiu a ficha que tudo que eu estava fazendo pro Corinthians, né? Pro Corinthians e pra minha vontade. E eu estava simplesmente deixando os meus filhos e a minha esposa de lado, completamente. Eu falei, poxa, todo esse tempo aí eu fiz tudo errado. Fiz tudo errado. Eu acompanhei o meu time, mas não acompanhei o crescimento dos meus filhos, não acompanhei a formação deles. Quem fez esse papel foi minha esposa. Aí eu percebi que eu estava fazendo errado. Aí comecei a procurar tudo que é tipo de ajuda. Fiz terapia, fiz com psicólogo, fiz tudo de errado. Procurei centro de macumba para tentar trazer a Kelly de volta. Essa é a minha obsessão por trazer ela de volta. Comecei a acompanhar ela, querer onde ela estava. Eu queria trazer ela, pedindo pelo amor de Deus para ela voltar, para a gente tentar reconstruir a família, mas nada dava certo. O orgulho era muito grande, era gigante. E eu falava, não vou voltar. Porque eu estava tão ferida, eu estava tão magoada, que eu queria que ele sofresse tudo aquilo que eu sofri, os 12 anos que a gente ficou junto. Então eu falei, não volto, não volto. Mas aí ele falou para mim, não, eu vou te conquistar de novo. Eu falei, não vai mesmo. Numa dessas eu estava passeando com o meu filho pelo shopping, a gente entrou na livraria, eu falei, eu vou comprar mais um livro para mim. Foi quando eu vi um livro que chamou muita atenção. O nome dele chamava Casamento Blindado. Eu falei, casamento blindado? Não existe casamento blindado. Aí eu li o verso e falava a história um pouquinho que o casamento tem formas de ser blindado. Eu falei, eu vou ler esse livro. Não conhecia os autores, não sabia que eles eram da Igreja Universal, totalmente li puramente ali por ser um livro de autoajuda. Aquele livro parece que falou comigo. Aquele livro parece que me dominou assim de uma forma que é impressionante. Aquele livro, eu falo ali foi uma mudança, um marco na minha vida. Foi depois que eu, conversando com um colega, comecei a falar do livro para ele, né? Ó, leia esse livro é sensacional. Esse livro aqui tá mudando, né, a minha forma de pensar, eu tô querendo reconstruir. Aí ele falou, que livro que é? Aí eu falei, dos autores, ele falou, é o pessoal da Igreja Universal, que escreveram tudo. Ela é até a filha do Bispo Macedo. Eu não conhecia, a minha ignorância era tanta que eu não sabia. Aí eu falei, poxa, eu vou atrás. Aí foi quando eu comecei a pesquisar. Aí eu vi que tinha reuniões na igreja que falava sobre isso. Aí eu falei, poxa, eu vou convidar a Kelly, né? Vamos ver se isso muda a nossa trajetória, muda a gente. Se não der certo, eu vou estar de uma outra forma. E foi quando eu convidei a Kelly. Aí eu convidei a Kelly, falei, Kelly, vamos. Primeiro ela achou estranho, né? Porque eu morava ali perto da Record, sempre ouvi críticas da Igreja Universal, e eu sempre no embalo, né? Das fake news que a gente sempre viveu, criticava a Igreja Universal, né? Até que quando esse amigo me contou, eu falei assim, poxa, eu tô no fundo do poço, né? Tô lendo um livro da Igreja Universal e tô gostando, mas eu deixei o orgulho de lado. Eu falei, não, eu vou lá para conhecer. Eu falei, se você não for, Kelly, eu vou sozinha, vamos? Ah lá, tá bom, eu vou com você. Então assim, na primeira reunião eu não queria ele perto de mim. Na segunda, eu já queria que ele colocasse pelo menos um dedo em mim. Na terceira, a gente já estava bem assim, um do lado do outro. E foi muito bom. Ali a gente aprendeu muitas coisas que a gente viu que
tanto eu quanto ela estava errando, né? E ali foi começando a mudar. E eu percebi que eu falei assim, Kelly, vamos tentar. E foi quando a gente conseguiu se aproximar. Aí foi quando a gente começou a mudar. A gente começou a perceber que os nossos filhos começaram a ver que a gente era uma pessoa mais calma, mais tranquila. Pra gente foi muita alegria, porque até então a gente achava que, pô, separou, então já era, não vamos mais voltar. Mas aí quando ela voltou pra casa, aí todo mundo ficou muito feliz. Achei o lugar, porque ali eu consegui conquistar uma paz, uma alegria assim muito grande que eu não tinha. Eu tentava achar no futebol, eu tentava achar, né, nos meus sonhos, nos meus amigos, na cerveja, mas não era ali. Não era ali que eu tinha que depositar. E ali eu aprendi aonde eu tinha que depositar, que era em Jesus. Eu tinha que depositar as minhas forças, os meus problemas e as minhas virtudes, era em Jesus. E ali foi onde eu aprendi isso. Foi onde eu coloquei as coisas no seu lugar. O primeiro lugar é Deus, depois a minha esposa, meus filhos, e as coisas vão vindo. E foi uma mudança muito forte, porque eu era uma pessoa muito nervosa. Por causa disso, do Corinthians, de que o Corinthians tem que ganhar, meus filhos tinham medo de conversar comigo. E quando eu fui lá, meus filhos começaram a perceber que falaram assim, poxa, o pai tá diferente, tá mais calmo. Então foi essa, assim, a conversão minha. E eu decidi, quando eu entrei, alguns meses depois, decidi falar assim, opa, vou abandonar essa velha criatura, decidi me batizar, me batizei nas águas. E depois veio um encontro com o Espírito Santo, que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, nos meus 43 anos de vida. Foi um fato que eu nunca mais vou esquecer, o gozo, uma alegria que eu senti, assim, que não tem palavras para dizer, assim. É uma coisa muito gostosa, muito... Não tem gol no que seja melhor que isso, que um título, um troféu. Porque o que você sente ali é uma coisa muito boa, porque você sente assim, Jesus está comigo. Jesus está dentro de mim. Um prazer, uma vontade, assim, vontade de gritar, assim, de Jesus, assim. Foi muito bom, uma alegria inexplicável. Ela te contagia, assim, você não é coisa que você sente, né? Mas você tem uma certeza, uma fé que está dentro de você, assim, que ela é inexplicável. Eu recebi tudo. Porque assim, naquele momento que eu recebi o Espírito Santo, nada material, nada me valia nada. Porque assim, casa eu tinha, carro eu tinha, mas eu não tinha, né? Naquele momento eu não tinha o principal. Numa reunião de domingo, que o homem de Deus falou assim, você que ainda não tem o Espírito Santo, mas você quer, vem aqui na frente. E eu fui. E nisso que eu fui, Deus me aceitou. Deus caiu sobre mim, me abraçou e falou, eu te recebo, minha filha. Eu pude falar, agora eu tenho um pai que me ama e me cuida, e eu quero ele sempre do meu lado. Foi assim, eu lembro da palavra, eu lembro da música, eu lembro da minha atitude, eu lembro de tudo. A minha vontade era que todo mundo que estava ali do meu lado sentisse o que eu estava sentindo. Eu tinha vontade de abraçar, de beijar todo mundo e falar, olha, Deus me aceitou. É muito diferente do que era antes, muito. Porque antes a gente, parecia que a nossa casa não tinha cor. E aí depois que a gente conheceu a fé, a gente foi praticando, eu vi a transformação dos meus pais, de toda a minha família, aí era como se a nossa casa criasse cor, já tivesse luz, brilho, alegria, união. Então hoje eu sou literalmente realizada com o Espírito Santo. Ele transformou tanto a minha vida quanto toda a minha família. E hoje eu sou batizado com o Espírito Santo, continuo sendo corintiano, mas a gente sabe colocar as coisas num ponto, a gente sabe medir. Antes eu não dormia pelo Corinthians, o Corinthians antes perdia, eu não dormia. Hoje o Corinthians perde, eu fico tranquilo, não muda minhas coisas, eu continuo tocando minha vida com calma, vou lá e durmo. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho prazer em passear com meus filhos, com a minha esposa, não tem prazer maior do que eu estar junto dela. É coisa assim que não tem como falar, é uma família perfeita. E hoje eu falo, um dia eu ouvi um homem de Deus falando que Deus é amor, Deus é família. E a minha família hoje é criada, né, por Deus, com amor. A gente tem essa união.
Ela, assim, é a segunda coisa mais importante na minha vida depois de Jesus, é a Kelly. A Kelly hoje é a pessoa mais importante, ela é minha auxiliar, ela é minha companheira. E isso tudo eu devo a Deus e à Igreja Universal, porque antes eu não tinha essa compreensão. Hoje, assim, eu tenho uma casa boa, moramos num condomínio muito bom. Eu tenho meu carro, meu marido tem o carro dele. Os nossos filhos estudam em universidade particular. A gente tem uma vida, assim, muito boa. Mas o principal a gente tem mais ainda, que é o Espírito Santo.